O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na beira da coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante desse momento tão importante dessa palavra que é o chamado de Mateus a seguir Jesus. E o que nós devemos refletir sobre o chamado de Jesus, o chamado de Mateus em relação ao nosso próprio chamado? Aquele que tem saúde, Jesus vai colocar no Evangelho, não precisa de médico. Jesus tinha sido criticado pelos líderes religiosos pelo fato de Jesus estar comendo com os pecadores e convidando um pecador para segui-lo. Depois que Jesus cura o paralítico no Evangelho de ontem, quando nós refletimos, Jesus convida o cobrador de impostos Mateus, que era um homem detestado pelo povo, porque era um homem que lidava com dinheiro comum, além de cobrar impostos das pessoas. Ser cobrador naquela época era uma forma de ser uma pessoa impura para aquela comunidade, para aquele ambiente, para aquela cultura. E Jesus vai dizer então àqueles que vêm o abordar: "Eu vim para os pecadores, eu não vim para os sons, os bons, mas eu vim para os pecadores." Essa é uma nova dinâmica de Jesus em relação ao conceito religioso daquela época. Se Jesus veio para os pecadores, ele está nos ensinando, meus irmãos e minhas irmãs, uma nova forma de viver a fé naquele momento diante do povo judeu. Jesus muda uma concepção. Tem comunhão com os pecadores e diante da misericórdia ele vai dizer: "Eu quero a misericórdia e não o sacrifício humano." E o que era o sacrifício naquele momento? Uma pessoa que era cometida por algum tipo de enfermidade, ou a pessoa era taxada pecador publicamente. Então nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o termo seguir no Evangelho de hoje, quando Jesus diz a Mateus: "Segue-me", o termo seguir tem 90 vezes escrito no Novo Testamento. Seguir tem um significado muito especial. Quem segue, segue a verdade. Quem segue, segue de verdade. Encontra coisa boa nesse caminho que você vai seguindo. Quando nós seguimos a Deus, nós vamos encontrando ao longo desse segmento, claro que encontramos às vezes dificuldades, mas encontramos uma plena alegria. Aquele que fica parado, ele não consegue ver tantas coisas como aquele que está seguindo o Senhor. Então, seguir a Jesus significa romper com o passado, romper com os paradigmas, romper com seus projetos e fazer com que os projetos seus sejam realizados por Deus. Submeter-se à obediência a esse Deus. Quem segue, segue o Mestre e vive na sua vida as coisas do Mestre. Por isso, seguir também é imitar as ações de Jesus, no seu amor semeado, na sua misericórdia anunciada. Lembremos que o Evangelho fala profundamente da misericórdia hoje. Eu não quero sacrifício, mas eu quero a misericórdia. Então, nós hoje somos convidados a pensar: eu estou seguindo quem? E quando eu estou seguindo Jesus, como eu quero segui-lo? Seguir é viver os sentimentos do próprio Cristo.
Como está o nosso seguimento a Jesus? Será que nossos atos são os atos de Jesus? Os projetos da nossa vida são os projetos de Jesus? Ou nós estamos idealizando os projetos para o nosso viver baseado nos ensinamentos de Jesus? Então, amar, meus irmãos e minhas irmãs, dentro do evangelho de hoje. Muitos se fecharam à graça de Deus que alcançou Mateus. Amar é querer bem o outro, é se alegrar quando Deus o convida alguém a viver a sua palavra. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração quando vemos pessoas tomando uma decisão em favor e com um pouco mais de radicalidade para Deus. Amar é querer bem o outro, é se alegrar com o chamado do outro. Hoje, reflitamos o nosso chamado, o nosso seguimento a Jesus. O que tem nos impedido de trilhar os caminhos de Cristo? O que tem nos impedido de viver a sua palavra? O que tem nos impedido de viver os sentimentos de Jesus, a sua misericórdia em nós? Que desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.